Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer em nome do Itaú BBA a presença do Wanderley Bacalhau, diretor do Hub Digital da Globo. Obrigada pelo seu tempo e pela discussão de hoje, Wanderley. Eu que agradeço, Suzana. É sempre um prazer aí poder trocar um pouquinho de figurinha, principalmente nesse momento tão importante aí para a transformação digital das empresas. Obrigada. A gente já queria abrir fazendo uma pergunta do papel de como é que a gente usa muito algoritmo e muita informação, muita análise para poder selecionar quais são os melhores direitos a serem comprados e monetizados. Como é que vocês fazem isso, né? Como traduzir o consumo de mídia para a compra de direitos autorais, de maneira que eles sejam a compra dos direitos autorais seja mais data-driven do que qualitativos? Eu acho que a gente tem acho que duas vertentes. Uma é a gente estar ligado no mercado, né, e vendo os conteúdos que estão sendo produzidos e aquilo que está tendo mais aceitação no mundo como um todo, né, uma visão bastante global. E o outro é um conhecimento detalhado do seu consumidor, né? Nenhuma empresa consegue investir, né, em entreter alguém, em informar alguém se não conhecer, né, no detalhe os gostos, né, o perfil de consumo desse público. Então a gente investe muito em algoritmo, que é onde a gente, né, estreita essa relação com o nosso consumidor, e a gente tem um certo conhecimento das preferências e nós vamos buscando conteúdos realmente alinhados a essas conteúdos, quer seja que a gente compra ou os que a gente produz também, né? Sempre alinhados com esse conhecimento do consumidor. Essa tendência de usar mais análise de dados para selecionar o conteúdo quer comprado ou quer produzido internamente, isso gera uma maior eficiência? Vocês conseguem mensurar essa maior eficiência, ou é algo que foi gradualmente acontecendo e faz parte do negócio e não dá para se enxergar a diferença de usar a ferramenta ou não usar a ferramenta? Não sei, usar dados ele acho que não tem mais volta, né? Essa já é uma realidade. Os resultados que se obtêm, né, com as iniciativas, e aí quaisquer que sejam elas, né? A compra ou a produção de um conteúdo é uma iniciativa. A forma como você cria os seus produtos digitais e cria a experiência de consumo também é uma iniciativa. Então todas elas, né, e eu conseguiria falar mais de um conjunto delas aqui, todas elas são mais eficientes quando você toma as decisões baseadas em dados. Algumas das decisões você consegue trabalhar quase em tempo real, né? Você tem mais de uma opção de uma oferta a ser feita, e você testa com esse consumidor, e a partir da maior eficiência, né, que essa opção vai tendo, você direciona o seu tráfego para essa opção. Algumas decisões, como a compra de conteúdo, que são feitas realmente com mais antecedência, você tem que ter uma análise mais criteriosa para tomar de decisão. Mas a resposta é sim, né? A gente mede todas as ações baseadas em dados ou não, e a gente consegue aferir a produtividade e a eficiência que a gente tem quando a gente toma essa decisão bem data-driven. Quando vocês fazem o argumento de publicidade e vocês se comparam ao Google ou ao Facebook, primeiro, como é que vocês se comparam a eles e qual seria o diferencial? Por que optar por fazer advertising em um veículo ou no outro? Eles são complementares. Como é que você enxerga o mercado com esses players? É difícil a gente, né, falar sem um viés, né, sobre o nosso business. Mas eu acho assim, né, e são concorrentes globais com uma competência, né, na entrega de advertising super reconhecida, não só aqui, mas, né, em vários lugares. Mas eu acho que a gente tem algumas vantagens, né, interessantes. Uma é
nós realmente somos multicanais, né? A gente consegue de uma abrangência, quer seja nos canais digitais, na TV aberta, na TV fechada, e numa complementariedade, né, dessas ofertas que, né, nenhum outro veículo consegue, somente aqui no país. Eu acho que tem outra vantagem competitiva, é o conhecimento que a Globo tem, né, do consumidor. Né? Nós estamos falando que na TV aberta são mais de 100 milhões de pessoas todos os dias passam pela TV. Nas propriedades digitais, no mês, numa população de 120 milhões de internautas, 93% dessas pessoas, 107, 110 pessoas, passam todos os meses nas nossas propriedades digitais. Então, assim, isso faz com que a gente ganhe um conhecimento desse consumidor, né? E é um conhecimento em tudo que ele faz, né? Em tudo que ele se relaciona com a gente, né? Desde de um vídeo, de um filme, de um programa de jornalismo, até um jogo, né? Como um cartola. Então você tem aí uma diversidade grande de interações e faz com que esse conhecimento nosso seja diferenciado. Esse ponto que você falou da Globo ter multicanais, vocês conseguem, então, unificar a base de dados de todos os canais, ou seja, vocês conseguem ver que a mesma pessoa que entrou no site da Globo.com e comprou algum tipo de filme no Globoplay, é a mesma pessoa ou são coisas segregadas? Como se dá essa combinação de dados de canais diferentes? Como é que vocês conseguem combinar as informações? Uhum. A TV aberta ainda ela é um ambiente de tecnologia, ainda que você não identifica unicamente a pessoa, né? Ela é um sistema unidirecional de informação, né? A gente está trabalhando, a gente acredita muito que na TV do futuro, a TV 3.0, é a TV onde a gente individualiza esse relacionamento com as pessoas, né? Isso a gente está falando na própria TV aberta. Mas os outros canais, os canais digitais, a gente conhece a mesma pessoa. A gente tem um único centro de cadastro onde a gente conhece essa pessoa em todas as relações dela, né? No jornalismo, no entretenimento, em esportes, no consumo de vídeos no Globoplay, né? Assim, para a gente é um único consumidor onde a gente, né, com toda a capilaridade que a Globo tem, a gente procura servi-lo da melhor forma. Falando um pouquinho dos tipos de canais, né, vocês têm a Globoplay, que eu entendo que, você me corrija se a gente estiver errado, que seja alguma coisa para competir com as outras OTTs, né, com Amazon Prime ou com Netflix. É esse o posicionamento da Globoplay ou é um outro tipo de posicionamento para completar o portfólio de soluções, dar mais uma alternativa ou mais um ponto de interação com o consumidor? É um outro tipo de proposta de valor? Não é a mesma proposta de valor dos OTTs tradicionais, né? Porque a gente tem, além do stream, né? do VOD, dos streams que os outros têm, do consumo on demand desses vídeos, a gente tem a própria, né, o próprio canal da TV Globo, né? Nós temos lives, nós temos shows, nós temos outras ofertas que posicionam o nosso produto de uma forma diferente. Estamos aí perto para colocar novas features e novos conteúdos aí que vão mexer bastante aí com o consumidor. Perfeito, a gente fica curioso agora para saber. Complementando, Suzana, por exemplo, a oferta de esportes que a gente tem hoje, né, no Globoplay, a oferta de lives, né,
né, ou um evento como Rock in Rio, como o próprio Carnaval, você cria um ambiente, né, de múltiplas câmeras, por exemplo, para um programa como o BBB, e depois o consumo do BBB, das câmeras ao vivo, foi algo extraordinário, né? E acho que essas novas ofertas, esses novos conteúdos que logo mais vão crescer, realmente tornam esse produto aqui no Brasil único. Você entende que a criação desses novos produtos, você aumenta o seu stickiness com o cliente, ou seja, o seu cliente fica mais leal a você, ou você aumenta o share of wallet do cliente, ou seja, o cliente vai gastar mais com você, ou as duas coisas, quando faz quando aumenta o tipo de produtos ou conteúdos disponíveis para ele? São as duas coisas, aí depende muito do nosso consumidor. A gente tem, né, um Brasil, né, gigante como o nosso, com diversos tipos de consumidores, com níveis sociais diferentes, com gostos diferentes, com poder aquisitivo, que pode fazer com que a gente tenha ofertas, né, diferentes, né, assim. E aí você tem as duas coisas, você tem o consumidor que ele, ao você trazer novos conteúdos e às vezes coisas que tem um premium price, né, tem um preço diferenciado, né, ele consegue ter essa opção, e outros vão ficar num produto mais básico, mas às vezes pela diversidade de oferta, ele também se mantém mais fiel a esse produto mesmo que mais básico. Então você tem aí um leque de opções ali para os diferentes gostos e tamanho de bolso da nossa população. Não sei se vocês podem abrir isso, só para a gente ter ideia, quantos pricing points vocês têm, né, de oferta, e qual que é o churn médio do cliente de você, ou churn do cliente premium, ou churn do cliente mais básico, como você preferia, como você puder dar essa informação para a gente ter ideia, por favor. Assim, hoje a gente tem apenas, né, uma oferta, né, a gente tem o Globoplay Free, né, que basicamente ele é o canal da TV Globo e trechos, né, de programas, e a gente tem o Globoplay para assinantes, apenas um preço. E o que eu consigo dizer para você, assim, obviamente a gente não, né, as empresas não falam desses números, mas pelo tipo de conteúdo e o engajamento que a gente tem dessa população, o nosso churn hoje é um churn muito competitivo, né? Às vezes, pelos estudos que a gente faz, realmente a gente tem um público engajado nas nossas ofertas. Aí. É um conteúdo uma parte grande do nosso conteúdo, ele é para o brasileiro, né? Óbvio que a oferta é ampla, cada vez mais a gente está vendo séries internacionais, né, conteúdos super tópicos que existem em outras plataformas, às vezes tipos diferentes desses conteúdos, ou conteúdos diferentes desses mesmos tipos, mas a gente tem ainda uma capacidade de falar com o brasileiro diferenciada, né? Isso faz esse engajamento ser também compatível com essa oferta. Esse ponto que você tocou, essa capacidade que a Globo tem de falar com o brasileiro, ela é muito baseada no histórico da empresa no Brasil, ou seja, ela tem uma base de dados, tem um conhecimento de como o brasileiro absorve informação, quer receber informação, se diverte. Você diria que talvez seja uma vantagem que não é replicável, é difícil alguém entrar no Brasil e conseguir replicar, ou você diria que, comprando algumas bases de dados públicas, isso seria replicável? Olha, eu não acredito que isso é replicável facilmente, porque né, isso não tem, né, em base. Óbvio que as bases ajudam você a ter um conhecimento, mas existe uma parte desse conhecimento que é da história, né, da história da empresa, né, da transformação que a empresa vem fazendo junto com o Brasil, junto com o padrão de consumo dos brasileiros. Eu não acho que é um papel muito fácil para os concorrentes se aproximar desse conhecimento do brasileiro, não.
A gente falando sobre esse mesmo tema em outros segmentos totalmente diferentes de educação, que a gente viu aqui, em muitos casos, a tomada de decisão aonde estudar não era relacionada tanto com o preço da mensalidade, mas com os atributos intangíveis, né? Se a faculdade colocava disponível o webinar para falar com os professores principais, se tinha um tour virtual. Vocês têm esse tipo de sensibilidade também, que no final do dia o pricing point, claro, é relevante, mas combinado com outros atributos, acaba que o pricing point fica menos relevante num bom combo de facilidades ou atributos para o cliente? Com certeza, né? Com certeza, sim. Tem muito a ver como você proporciona a experiência para esse consumidor. De qualquer seja essa experiência, né? Pode ser a experiência de como ele navega no produto, pode ser como ele encontra aquilo que ele quer mais facilmente, como ele se informa e se entretém no mesmo produto, como ele curte um jogo do time dele, e como a gente fala com esse consumidor no momento que ele está consumindo um conteúdo, né? Então, assim, essa personalização, vamos pensar que quanto mais a gente consegue abraçar esse consumidor, mais o preço ele fica mais um atributo. Ele é importante, ele é relevante. De novo, nós somos um país formado por uma grande parte de pessoas que estão com poder aquisitivo ainda né, numa luta constante, mas eu acho que hoje o consumidor ele tem acesso a tantas ofertas diferentes de diversos segmentos, né? Ele pede um carro, ele compra uma comida, reserva um hotel, ele faz coisas às vezes no dia a dia dele que ele espera ser realmente abraçado e ter uma relação, né, como se fosse uma relação única, né, com aquela empresa, com aquele produto ou serviço que ele está consumindo. Então, quanto mais você faz isso de uma forma que ele se sinta importante, único nessa relação, mais você dilui a importância, por exemplo, do preço da sua oferta. Esse ponto da personalização é bastante interessante. Se você pudesse explicar para a gente até que nível que vocês conseguem ir de especialização, a gente, falando com as operadoras de celular, elas fazem o mesmo tipo ou uma análise semelhante, vai oferecer um produto pré-pago ou pós-pago, de acordo com o perfil de utilização, se o cara tem filho ou não tem filho, o horário que ele usa mais o telefone, de modo que é um produto que no final do dia quase que tailor-made, específico para esse consumidor. Vocês já chegam nesse nível de detalhe também? Sim, a gente, né, a resposta é sim, temos um conjunto de informações, né, de estímulos desse consumidor com os diversos produtos gigante, né? A nossa batalha é como usar isso da melhor forma, da forma mais inteligente possível para fazer essa personalização ser perceptível como valor agregado, né? Então, assim, temos informação, temos muita tecnologia, né? Algoritmos, machine learning, inteligência artificial trabalhando, né? A máquina trabalhando para fazer essas recomendações. Acho que a grande mágica é como que a gente vai aprendendo, né? E fazendo essa personalização ser percebida como valor, né? E não como algo intrusivo ou, né, que você só está enchendo linguiça nessa relação com o seu consumidor. Então, tem um aprendizado e tem um cuidado para fazer um bom uso dessas informações para você personalizar a relação. Esse relacionamento que vocês têm com o cliente, que pelo que me parece bastante próximo ao cliente, ao consumidor, do começo da pandemia para cá, vocês notaram algum tipo de diferença no comportamento do consumidor ou na preferência do consumidor? Sim. Assim, teve até pelas pessoas estarem mais em casa e com, né, talvez poucas opções de consumo, nós tivemos um consumo gigante, um aumento
né, enorme de consumo nas nossas plataformas digitais, né? E, obviamente, o Globoplay, né, surfou muito nessa onda, nesse momento. A gente teve um crescimento né, grande em todas elas, né? E quando começou a pandemia também, a gente teve o BBB, que foi um sucesso, e o BBB estava também no Globoplay, além da TV aberta, ele estava no Globoplay com todas as câmeras 24 horas. Então, a gente teve um consumo, né, um momento de consumo realmente extraordinário, né? E aí, agora acho que o grande desafio, e acho que várias empresas que ofertam entretenimento tiveram esse tipo de comportamento, né, maior, né, de uso desse consumidor. Agora a mágica é manter esse consumidor engajado. A gente teve, né, até pelo próprio modelo do Big Brother esse ano, um público mais jovem, né, um público mais feminino, né, consumindo o Big Brother e, consequentemente, o Globoplay, né, e se manteve mais o Globoplay. Então, todas essas análises a gente faz constantemente, a gente vai aprendendo, e aí, obviamente, né, adequando a nossa oferta, a nossa estratégia de produto e serviço de acordo com esse entendimento que a gente faz. Acho que a grande mágica é você reverter para o próprio consumidor aquilo que você vai aprendendo, né, desse consumidor conforme ele vai interagindo mais contigo. Você mencionou que teve e a gente viu isso também em outros segmentos, outras empresas, um aumento muito grande de consumo ou de tráfego, justo porque as pessoas estavam isoladas ou em lockdown. E alguma delas falaram para a gente que teve esse aumento e agora já estabilizou nesse patamar mais alto. Para vocês, continua esse patamar mais alto, ou continua crescente, ou está ficando mais volátil? Como que se comporta hoje essa demanda? Eu acho que é exatamente esse o momento que a gente vive agora. A gente teve um salto e, obviamente, agora estamos numa estabilização muito maior do que a gente vivenciou no início da pandemia, mas já num outro patamar, né? Acho algumas pessoas que não tinham esse costume de usar o produto A, o produto B, ou ter esse tipo de diversão, ou como vai se informar, como vai se entreter, ela tomou pé dessa situação e hoje o patamar está maior, né? E agora vamos ver os próximos, né? As próximas ondas, né? O futebol está começando a voltar, né? A gente está tendo algumas iniciativas de retorno que isso realmente agora vão novamente impactar esse tipo de consumo nas nossas plataformas. Você acha que seria justo dizer que a gente entrou num novo normal, ou seja, as pessoas agora intrinsecamente vão usar mais esse tipo de entretenimento e vai virar uma característica que não vai, né, que vai se alterar para frente, vai continuar assim, e que em função disso tem um addressable market, o mercado aumentou no final do dia, as pessoas direcionaram o poder aquisitivo de outro entretenimento para o entretenimento digital e com isso aumentou o addressable market do segmento. Isso deve continuar acontecendo, não deve voltar para o patamar anterior, ou seja, temos uma nova normal mais benéfica para o setor. Seria justo dizer isso? Eu acho que sim. Né, até pensando como consumidor, né, assim, a gente estava até hoje conversando no almoço, dificilmente a gente vai voltar a ter o mesmo padrão de consumo que a gente tinha antes, né? A gente vai ter a gente vai passar mais tempo em casa, a gente vai passar mais tempo realmente consumindo esse tipo de oferta do que a gente fazia antes. A gente muda um pouquinho vai mudar um pouquinho o nosso estilo de vida, né? A gente não volta mais. Obviamente, a gente vai sair desse momento, né, mais de distanciamento social, de alguns casos até lockdown, né? Vamos abrindo, mas eu acho que não volta mais o que era. Então, as empresas que realmente continuarem com ofertas inovadoras, né, conseguirem surfar nessa onda e engajar esse consumidor que já está muito mais
muito mais próximo das suas ofertas, eu acho que ele vai mudar o padrão de consumo. Então, você imagina também que a indústria vai se adequar a essa nova realidade, ou seja, vão ter lançamento de novos produtos, novos pacotes, em função dessa nova demanda, desse novo perfil do consumidor. Eu acho. Nós vamos. Nós estamos correndo e vamos colocar bastante coisa no mercado aí, bastante coisa interessante para o consumidor. Eu imagino que você não possa falar a respeito do produto em si, mas qual é a característica nova que vocês querem atender com essas novas ofertas que vocês acham que é importante e que não era tão bem atendida com a oferta anterior? O que tem de novo a ser atendido? Eu acho que a gente cada vez ter mais diversidade na oferta. Acho que esse é acho que o poder da Globo é ter quer seja os conteúdos que produzem, ou agora os conteúdos que estão comprando, que estão sendo adquiridos, é ter essa oferta tão diversa, né? E nós vamos investir muito nisso. Então nós vamos ver cada vez mais no nosso produto conteúdos diferentes, que hoje não estão, né, presentes no nosso dia a dia, né, ou do dia a dia dos serviços digitais. Nós vamos ver mais ofertas, mais diversidade, atendendo aí um público cada vez mais diverso, né? E que é esse público novo que está chegando aí. Esse é um bom ponto da diversidade do público novo. A gente fala com algumas empresas e o que eles relataram para a gente é que tem uma certa dificuldade em contratar profissionais para trabalhar nesse tipo de área de BI, de análise de dados. Como que é para vocês? Vocês têm analistas no Brasil e talvez fora do Brasil e eles trabalham remotamente, ou é um modelo mais tradicional que tem que ser na mesma cidade, na sede? Como que é para vocês essa questão? A gente está, né, assim, o investimento que está sendo feito em tecnologia e nesse ambiente mais data-driven, né, assim, ele está sendo muito, muito forte na Globo. Já tinha começado há já alguns anos atrás, né, poucos anos, e está se intensificando nesses últimos 12 meses de uma forma realmente grande. E nós temos um modelo que a gente tem né, pessoas, né, uma super capacitação técnica, tanto nas áreas mais de tecnologia, quanto nas áreas de produtos, né, que trabalham muito com tecnologia, e isso percorre a empresa em diversos lugares. Então, pessoas trabalhando remotamente, tem pessoas trabalhando no nosso centro. A gente tem um centro muito grande de tecnologia no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, temos uma parte no Sul, no Nordeste, né? Temos em Porto Alegre, temos em Recife, e a gente tem realmente pessoas que com esse conhecimento de tecnologia dentro e fora da área de tecnologia, de conhecimento do negócio de mídia dentro e fora da área de negócio em si. Então, esse mix, né, entre conhecer o negócio de mídia fortemente, conhecer muito de tecnologia, ele está cada vez mais frequente aí nas estruturas que a gente está montando, ou na própria formação das pessoas. Interessante, você mencionou da formação, uma formação meio que matricial, e eu acho que você mencionou em algum momento que vocês fazem também, vocês dão preparação ou curso para que vocês tragam profissionais que já meio que com a preparação necessária para que vocês precisam especificamente, né? Vocês fazem isso, começaram a fazer isso recentemente, ou é já um programa que vem vindo há tempos? Como começou e quanto tempo faz? Se pudesse explicar para a gente. A Globo, né, forma pessoas há muito tempo, né? Até por esse conhecimento, né, da indústria de mídia. E agora, com esse mundo digital e com os investimentos sendo feitos no ambiente digital, também a gente está com essa mesma veia de formação. Então, hoje a gente deixa de ser uma empresa de mídia, né, tradicional, e agora a gente está numa jornada para se tornar realmente uma media tech, onde você tem conteúdo e tecnologia andando lado a lado e sendo realmente os drivers dessa
da estratégia da empresa, né? Então, esse processo de formação, tanto para esse mundo de conteúdo ou para o mundo de tecnologia de digital, ele está na veia da empresa, e cada vez mais estamos investindo nisso. Obviamente, no passado era muito mais do conteúdo e, né, de um tempo para cá, esse mundo digital mais forte e aparecendo mais aí nas formações que a gente está fazendo. Um relato que a gente ouviu de várias indústrias e setores diferentes é que o consumidor, o consumidor do Itaú, ele compara a experiência do Itaú com a experiência que ele tem de comprar, comprar na Amazon uma roupa ou comprar um vinho num site de vinho. Ou seja, o cliente não compara serviço mais, mas a experiência. Vocês também enxergam dessa forma? Totalmente. Essa é o grande divisor de água, né? No passado você tinha a própria indústria muito segmentada, né? Você tinha os grandes estúdios, quem produzia, né, conteúdo, né? Depois você tinha quem cuidava da preparação, da distribuição, depois a ponta, quem cuidava da relação com o consumidor, da entrega para o consumidor final. E primeiro essa indústria se transformou completamente. Você tem, né, grandes produtores entregando, né, cuidando da experiência de consumo, e você tem, né, empresas que nasceram só para fazer experiência, né, ganhando prêmios e se diferenciando na produção de conteúdo, né? Então você tem a indústria como um todo, as fronteiras foram quebrando, né? Mas não tenha dúvida que a ponta final, que é a ponta da experiência do consumidor, você concorre tanto com as empresas do seu segmento quanto com as empresas de outros segmentos, né? E no mundo do mundo, às vezes, do entretenimento, né, o que o consumidor usa o seu tempo livre, você concorre mesmo, porque a única coisa que não muda é o tempo do consumidor. O tempo ele tem o tempo que ele dorme, o tempo que ele trabalha, o tempo que ele vai se entreter, ou pesquisar alguma coisa, ou ler sobre alguma coisa, ou ele assistir um filme. Esse tempo não muda, né? O dia ainda tem 24 horas. Enquanto melhor for a sua experiência, mais esse consumidor vai estar engajado. Então, isso daí, você não tem só que olhar para os seus concorrentes para você definir a sua estratégia de experiência. Você tem que olhar para os outros segmentos, com certeza. Vou perguntar um pouco da sua experiência anterior no setor de bancos. Isso faz um tempo, mas naquela época você já falava sobre Open Bank, né? Como é que você enxerga hoje o Open Bank? Você imagina que isso é mais uma oportunidade para os bancos tradicionais ou é um desafio, ou na verdade depende da maneira que o banco se posicionar? E se você pudesse contar um pouco da história, porque vocês começaram a falar disso faz uns 3 anos, naquela época era algo muito incipiente. O que vocês viram? Como é que vocês anteciparam isso? Na verdade, o Open Bank, a gente falando eu tive uma experiência grande no mercado financeiro, né? Trabalhei no BankBoss, trabalhei no Itaú, depois ajudei a montar o Original. Mas a gente falava de Open Banking em 2016. Né? Então, quando a gente começou a montar as primeiras APIs, e a gente ligava o banco, a gente ligou o banco nas redes sociais. Era possível você do Facebook ou do Instagram, né, acessar a sua conta. Então, para mim, o Open Bank é um caminho sem volta, independente do tamanho do banco. Bancos, né, eu acho que não tem mais bancos tradicionais, né? Você tem bancos que nasceram mais tradicionais e estão aqui hoje ainda, porque se transformaram e se digitalizaram, então hoje tem, né, um potencial gigante, e você tem as fintechs, você tem os novos, os que nascem já de forma digital e obviamente já nascem com uma estratégia mais flexível, né, de ligar os seus sistemas e prover as informações para os clientes. Mas eu acredito que é um caminho sem volta. O poder vai estar cada vez mais na mão do consumidor. O Open Bank é uma realidade. O consumidor vai escolher quais instituições ele vai ter a informação e qual delas ele vai querer
juntar as informações e ter uma relação mais profunda, né? Assim, não é mais não é aquela escolha que as empresas escolhiam, às vezes os clientes, né, e criavam uma oferta de produtos para amarrar um pouquinho esse cliente na relação. Eu acho que o Open Banking ele acaba e o consumidor ele vai ter todo o poder nas mãos para ligar onde ele quiser ligar e puxar as informações e consolidar e fazer a gestão da sua vida financeira como ele bem entender. Olhando para o Brasil, você entende que em qual estágio a gente está do Open Bank? Porque parece que os bancos estão bastante avançados, mas você entende que o consumidor também tem uma demanda do lado dele, ou os bancos estão se antecipando a uma demanda que vai haver pela entrada das fintechs no Brasil? Minha pergunta, na verdade, é que hoje o consumidor não tem essa demanda naturalmente. Ela vai ser provocada pelas fintechs e os bancos tradicionais estão se adequando para isso. Ou seja, os clientes ainda não estão maduros para receber isso, mas o mercado já está. Essa seria a minha pergunta. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, tem algumas coisas que ainda vão acontecer, né, como o próprio Pix, como, né, o sistema de pagamento, a evolução do nosso sistema de pagamento, né, a transferência de dinheiro 24/7, o uso massivo de QR Code. Eu acho que tem algumas coisas que estão na boca para acontecer e que eu acho que eles vão ser os grandes alavancadores, vão acelerar esse processo e até o próprio education do consumidor. Isso vai fazer com que o consumidor se eduque mais nessas novas tecnologias. Mas não tem jeito, assim, se os bancos não estiverem preparados, ou os bancos maiores, ou as fintechs, para fazer esse movimento, não vai conseguir fazer junto, né, quando essas coisas acontecerem com a demanda do consumidor. Então, essa preparação ela precisa ser feita como ela está sendo feita, né, de forma antecipada, para quando esses grandes alavancadores chegarem, não ter nenhum nada faltando no quebra-cabeça. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Voltando para a Globo, tem alguma coisa que benchmark em termos de soluções digitais ou oferta digital hoje para o público? Ou tem algum país que a gente deveria olhar como se fala, poxa, quando o Brasil ficar mais maduro e tiver um público mais educado e uma oferta mais desenvolvida, esse seria o estágio que a gente deveria estar? Ou algo que acontece todo mundo junto no mundo em paralelo? Suzana, acho que falhou um pouquinho no comecinho da sua pergunta. Você está falando do benchmark. Depois eu peguei. Você está falando do benchmark em outros países do mundo de mídia, é isso? Isso. Eu acho que a gente tem, né, diferentes lugares com diferentes níveis de evolução, e às vezes um mais num nível, outro mais em outro, porque às vezes os modelos mudam um pouco. Mas, com certeza, o que acontece nos Estados Unidos em termos de consumo de mídia, até pela evolução, né, das redes de comunicação e pela própria competitividade que existe lá, realmente é um benchmark que a gente está bem de olho aí em várias das empresas, né, que trafegam nesses ambientes, né? Quer seja mais no mundo de TV ou no mundo do mundo live, ou quer seja mais no mundo OTT tradicional, você tem empresas realmente com um destaque, né, nesses últimos anos, e a gente está sempre olhando para elas, sim. Aí a segunda pergunta tem esses benchmarks, mas ao mesmo tempo tem aquela questão que você mencionou no início da nossa conversa, que o Brasil tem uma série de peculiaridades culturais e que talvez a maior vantagem competitiva da Globo hoje é conhecer profundamente essas questões culturais e adequar qualquer que seja a prática de outros países ao sabor do brasileiro, né? Acho que o Big Brother é um bom exemplo disso, de trazer algo que não era brasileiro e aqui prosperar mais do que nos outros países. É isso. Mas essa é a mágica, né? Você
tem que estar ligado no que acontece no mundo, né? Até em termos de, quer seja no consumo de alguns conteúdos ou no emprego da tecnologia, ou dos diversos níveis de tecnologia, e fazer como a gente chama, entre aspas, aqui, a gente falava também isso no mercado financeiro, uma tropicalização, né? Você tem que ter a inteligência para entender como que isso é aplicável, né, dado o nosso perfil da população. Né? Obviamente, algumas coisas você muda tanto que você acaba recriando alguns dos conceitos, algumas das ofertas, mas outras é uma questão realmente de adaptação ao público brasileiro. Essa questão que você falou de ficar antenado com o que está acontecendo no mundo ou no próprio Brasil, vocês têm, então, como é que vocês monitoram as novas tendências? Você tem uma área de business development, como é feito isso para esse acompanhamento acontecer de maneira imediata ao que está acontecendo lá fora? Eu acho que o acesso, né, ele é muito grande em todas as áreas. Então, cada sua área de domínio tem muito contato com o que acontece lá fora, né? A gente está, né, sempre com grandes consultorias que trabalham com operações no mundo todo. A gente, né, trabalha constantemente com parceiros que têm operações globais. Nós temos uma área no Vale do Silício, tem uma área de inovação que fica ali no Vale do Silício, com alguns profissionais também para ficarem muito antenados e trabalharem em algumas parcerias, oportunidades que daqui é um pouco mais difícil, mas esse trabalho de inovação, de olhar para fora, ele acontece de forma muito natural em todas as áreas, né? Essa é parte do nosso business. Perfeito. Wanderley, a gente está chegando agora aos 50 minutos de webinar. Eu queria novamente agradecer a sua disponibilidade em nome do Itaú BBA. Obrigada pela parceria. Eu espero que a gente continue se falando e a gente tenha uma chance de falar mais uma próxima vez. Eu que agradeço, foi ótimo. Assim, nossa, umas perguntas super bem preparadas, vocês estão de parabéns e eu estou sempre à disposição quando precisar. Perfeito. Obrigada, Wanderley. Boa noite a Obrigado. todos. Tchau, tchau.